Não sei se estavam a par, mas 2004 foi há 20 anos. Um ano absolutamente inesquecível para quem gosta de mamar. Nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha. É isso, o mítico, o inigualável, o icónico verso da música nacional. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Celebra 20 anos, parabéns, Kim. Parabéns. Uma música de tal forma orgulhuda que foi apropriada pela dupla sertaneja Teodoro e Sampaio em 2014. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar. E também pelo cantor de forró, o Amazã. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Esta versão retirada do álbum Amazã ao vivo, volume 2 de 2002. De 2002. Em Barreiros, Wikipédia. A Cabritinha, regravação da música do cantor brasileiro Amazã. A Cabritinha não é. A Cabritinha não é do Kim Barreiros. Malta, vamos ter de ser fortes, mas a Cabritinha não é do Kim Barreiros. E a seguir vão dizer-me o que o hino nacional é, na verdade, um original de Chitãozinho e Chororó. Que a casinha é do Zé Vaqueiro. O grande Vila Vila Morena é do MC Cabelinho. É isso. Já nada faz sentido. Já nada faz sentido. Se eu descubro que esta também não é um original, eu passo-me dos carretos, pá. Toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela. Baile de Verão, do Zé Malhoa, faz 20 anos. Sim, é dele. E o videoclipe, por alguma razão, é protagonizado por uma espécie de Thor de Valongo que persegue javardamente uma desprotegida donzela pela rua enquanto toda a gente aplaude. Bom, já voltamos à música, porque há realmente muita coisa nesse âmbito. Para já, permitam-me notar que, estranhamente, 2004 tem pontos de contacto com a atualidade no que diz respeito à política portuguesa. Boa noite. Venho comunicar-vos formalmente que resolvi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições parlamentares. Tal como hoje em dia, em 2004 a política era divertida, no sentido caótico do termo. O presidente Jorge Sampaio mandava abaixo um governo liderado por Pedro Santana Lopes e, caso não se lembrem de Santana Lopes ter sido eleito primeiro-ministro, é normal. Não foi. No início de 2004, o primeiro-ministro era Durão Barroso, ele tinha vencido as eleições em 2002 e estava a meio do mandato quando... Eu acabo de entregar ao Sr. Presidente da República o meu pedido de demissão do cargo de Primeiro-Ministro. Terminada a declaração, o Primeiro-Ministro partiu de imediato para Bruxelas para ser indigitado ao fim da tarde Presidente da Comissão Europeia. Aos 48 anos, Durão Barroso dá um novo rumo à sua carreira política, assumindo um lugar de relevo no universo que mais o entusiasma. Exatamente, Durão Barroso apercebeu-se que poderia ter em mãos uma consulta às 5 na União Europeia e aplicou um vou-me embora do cargo de Primeiro-Ministro. Eu diria que ficar conhecido como o Barroso, o gajo que cagou no próprio país à primeira oportunidade, seria embaraçoso. Mas a verdade é que Durão Barroso estava vacinado contra cognomes embaraçosos desde que, 2 anos antes, em plena campanha eleitoral, a sua mulher o tinha comparado a um peixe. O Zé Manel, se fosse peixe, seria um cherne. Duas coisas hilariantes. Primeiro, um cherne. Eu pesquisei cherne e apareceu isto. Porque acho que a intenção era utilizar um peixe mais caro, não é? Para enaltecer o caráter superior do marido, que ele não é um jaquinzinho. Ela é um cherne. Mas claro que a partir de agora, pá, o teu marido vai ser para sempre o cherne. Agora é o cherne. Quem é que ele? É o cherne. Segundo, o Zé Manel. Pá, o homem chama-se Durão Barroso. Mal ou bem, é um nome que é lixado para a porrada. Durão Barroso. É Durão. E é Barroso. Durão Barroso. E o que é que a mulher decide dizer para puxar por ele? O Zé Manel parece um cherne. Não é? Bom, o Zé Manel foi pescar pela Europa e deixou um vazio político que viria a ser ocupado por um Pedro Miguel. Chegou minutos antes da hora marcada. Pedro Santana Lopes no Palácio de Belém, a caminho da chefia do futuro governo do país. À falta de melhor, Pedro Santana Lopes um dia acordou
e era primeiro-ministro. Depois da decisão do Presidente da República de dar ao partido da maioria uma nova oportunidade de formar governo, depois do partido da maioria ter aprovado ontem em Conselho Nacional o nome de Santana Lopes para liderar o novo Executivo, hoje a formalidade exigida pela Constituição, uma audiência com o Presidente para ser indigitado primeiro-ministro. Jorge Sampaio, na altura, ele tinha, portanto, duas opções, ele era o Presidente, com a admissão do Peixinho, ou marcava novas eleições, porque de repente não há Primeiro-Ministro, ou deixava que o partido que tinha ganho as eleições permanecesse no poder com um novo líder. E foi o que ele fez. Vou para o Governo para tentar fazer alguma coisa pelo país, como o Dr. Santana Lopes também. Estou convencido que vamos ter um grande governo e vamos fazer muitas coisas. Eu gosto das dificuldades. Dizem que o senhor não conhece os dossiês. Como é que reage a essa crítica? Daqui a um ano falamos. Daqui a um ano falamos, dizia Nóbrega Guedes, um dos ministros de Santana Lopes, no dia da tomada de posse, uma frase que viria a provar-se mesmo muito otimista. Resolvi dissolver a Assembleia da República. Lembram-se de Jorge Sampaio ter dito não, tudo bem que o NEM se demitiu, mas podem continuar a governar? Era a brincar. O Jorge é brincalhão. 6 meses depois, uma sucessão de confusões e mal-entendidos no novo governo levaram-no a tomar uma decisão radical. Dissolve a Assembleia da República e convoca eleições. Exatamente. Portanto, num espaço de sensivelmente 6 meses, um primeiro-ministro, que é um peixe, abandonou uma nação, outro primeiro-ministro ficou com o lugar sem eleições e foi corrido pelo presidente que o meteu lá em primeira instância. Muito giro, mas, como sempre, os nossos problemas são sempre coisinhas de nada quando comparados com o que se passa lá fora. E não foi preciso ir muito longe. Por exemplo, em Espanha... 11 de março de 2004, a 3 dias das legislativas, Madrid acorda com as explosões coordenadas de mochilas colocadas em 4 comboios suburbanos. Lola tinha 33 anos. Foi uma das 192 vítimas mortais das 10 bombas espalhadas pelos radicais islâmicos. Verdade seja dita, Portugal é um país incrível, porque temos boas praias e boa comida e boa bebida. E somos absolutamente irrelevantes em termos terrorísticos. Porque, reparem, Espanha, que é uma espécie de Portugal ao cubo, já é, pronto, alvo de bons atentados. Já tem ali uma dimensão... Nós não. Portugal tem a dimensão certa para ninguém se dar ao trabalho de rebentar connosco. O terrorista que decidisse rebentar em Portugal ia ser gozado para sempre lá no céu deles. Okay. Eu mandei as torres gêmeas abaixo e mudei a forma como se voa até aos dias de hoje. Eu despachei uma carrada deles no Bataclan, em Paris, e fiz os infiéis temer todo o seu modo de vida. E eu arrebentei em Moscavide, ali ao pé da saída para a ponte, que ficou um trânsito do caraças para baixo da gama. Chegou toda a casa, já estava escuro. Menos, né? Bom, entretanto, no resto do mundo, a tragédia foi outra. E foi das grandes. Em 2004, a terra e o mar conspiraram para dar cabo da vida a quem andou a esfregar na cara dos amigos que viver junto à praia é do melhor que há. Às 9h40 da manhã de 26 de dezembro de 2004, uma vaga devastadora abateu-se sobre a praia de Koh Rasha, na Tailândia. 1h30 antes, um sismo de 9.2 na escala Richter abalou o Oceano Índico ao largo da ilha de Sumatra. A catástrofe terá feito cerca de 230 mil mortos e desaparecidos. Milhares de turistas que tinham escolhido paradisíacas ilhas para o fim do ano ficaram sepultados nas praias. Helicópteros da Malásia foram os primeiros a chegar, foram os primeiros a ver os vivos, mas também os mortos da mais negra catástrofe de todos os tempos. A maior catástrofe de todos os tempos, também calma lá. A peste negra ali poupei alguns 100 milhões. Mesmo os dinossauros são capazes de discordar dessa afirmação. Mas foi realmente, digamos, uma chatice muito grande. Há ondas que ultrapassaram os 20 metros de altura e há registro de uma que atingiu 700 km por hora. Os dias ficaram mais pequenos, cerca de 7 microsegundos, e modificou a posição do Polo Norte em 2,5 cm. A intensidade foi tal que o Polo Norte até andou para o lado. Mas não deixa de ser estranho que, a meio de uma reportagem sobre uma tragédia de dimensões históricas, a jornalista aproveita para meter pequenos fun facts, para aligerar. Morrem 230 mil pessoas, mais 1 milhão de refugiados e sabias que os dias encolheram um pedacito? Não é curioso? Outra coisa mesmo à tuga que sucedeu foi o seguinte. Um menino de 7 anos, com fome, desidratado, perdido por entre os estragos causados pelo tsunami que atingiu a Indonésia. Mar Tunis foi encontrado assim, apenas com uma camisola de Portugal. Conseguimos arranjar maneira de pegar numa tragédia mundial que atingiu dezenas de países do outro lado do planeta e vitimou centenas de milhares de pessoas e fazê-la ser sobre nós. A história deste menino indonésio correu o mundo e comoveu Portugal. Mar Tunis, um menino indonésio que perdeu a família quase toda na catástrofe, mas sortudo, porque de manhã escolheu a camisola da seleção portuguesa
para ir jogar à bola. E se há coisa que Portugal gosta, é de tornar real aquele meme do DiCaprio a apontar para a televisão. Mas já este desgraçado tinha uma camisola da seleção que nem era original. E foi o suficiente para reservar o seu lugar no panteão quando falecer. Na catástrofe, perdeu a mãe e 2 irmãos. Depois de salvo, ganhou um novo objetivo. E quase a atingir 18 anos de idade, Martunis sonha ser jogador. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para o mais recente atleta do Sporting, Martunis! Sim, Martunis chegaria mais tarde a ser contratado pelo Sporting, clube a que chamou na apresentação Sporting Lisbon. Tudo, porque lá está, calhou não está para lavar aquela t-shirt no dia do tsunami. Fica ao conselho, criancinhas em zonas de conflito ou catástrofe iminente, toca a comprar uma camisola de Portugal na Candonga e depois é só perderem a família toda e têm a vida feita. Por falar em Candonga. De alto a baixo, de norte a sul, colocasse a bandeira de Portugal fora e mostrasse a todos nós. O selecionador nacional pediu. E os portugueses fizeram-lhe a vontade. Mais ou menos. Fizeram mais ou menos porque as fachadas dos edifícios encheram-se de bandeiras contrafeitas. Eram falsas. Na vez dos castelos, podíamos ver uns pagodes chineses ou uns antigos templos budistas ou lá o que era aquilo. Não eram castelos. Isto a propósito de, não sei se estão a par, do Euro 2004. 12 de junho de 2004, 52 mil espectadores, capacidade da plateia presentes para assistirem ao encontro de abertura que põe frente a frente Portugal e a Grécia. O país estava em alvoroço com a organização do Euro 2004. Jorge Sampaio e esposa presentes no Estádio do Dragão na concretização deste grande evento desportivo que é o Euro 2004. O mundo respeita-nos. Não sei se o mundo nos respeita assim tanto. E mesmo que respeitasse, rapidamente mudava de ideias porque estávamos tolinhos de todo. Tolinhos de todo. Ele só está a entreter a malta porque ele não cabe em casa. Olha os pescadores. Os jogadores eram acompanhados por helicópteros, cavalos, lanchas e numa espécie de alucinação coletiva toda a gente cantava Nelly Furtado. E vamos então para a canção oficial deste Euro 2004. Um país inteiro cantava bem alto como uma força, mas que rapidamente se percebeu porque aquilo dito, portanto, muito depressa e com o sotaque canadiano, dá a ideia que o que está a dizer é como uma força. E foi assim que Portugal viveu 2004. A berrar uns para os outros como uma força. Como uma força. Foram meses estranhos. Para além da música oficial, outra canção tornou-se também icónica. Será demais pedir a taça, nada que um adepto com orgulho não faça. Um anúncio da Galp que se tornou uma espécie de hino oficioso. Menos ais, menos ais, menos ais. Quero muito mais. Joga mais. Suga mais. Menos ais, menos ais, menos ais. Já agora, por falar em anúncios míticos, poucos serão tão memoráveis como este da Nike. Olé. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mambo. Papa does great. Ronaldo's on the end. He goes. She goes slow. Papa loves mambo. And the fling again. The spring again. Papa loves mambo tonight. Mas dizia eu, se naquela altura por acaso aterram extraterrestres em Portugal, o país diria: tenham paciência, agora estamos a estender bandeiras na janela e a celebrar com gasolineiras. Não temos vagar, voltem daqui a meia dúzia de gerações. O gesto de abraçar, o gesto de dar a mão, é um gesto de solidariedade. Então, eu queria pedir a vocês que a gente fizesse uma oração. E no fim de contas, Portugal conseguiu fazer, sim senhor, uma excelente campanha. E perder em casa contra uma equipa de merda. Isto porque Luís Filipe Scolari, um profundo devoto da Nossa Senhora do Caravaggio, confiou na divindade, quando a única coisa que tinha de fazer era pegar no 11 do Porto, do Mourinho, campeão da Liga dos Campeões, pôr o Ronaldo, pôr o Figo e pôr um avançado qualquer. Era só isso, era só isso.
Contudo, Scolari, que já vinha do Brasil com fama de teimoso após ter chocado o país natal com a não convocatória de Romário para o Mundial de 2002, repetia a brincadeira e deixava de fora Vítor Bahia, considerado pela UEFA o melhor guarda-redes da Europa. Nesse ano, atingiu até o cúmulo da pirraça ao convocar para um amigável o Bruno Val, o terceiro guarda-redes do Porto. E arrisco dizer, portanto, pior, menos bom, inferior em relação ao Bahia. Seja como for, quem assumiu a baliza no Euro foi o Ricardo, que, diga-se passagem, foi uma das figuras do torneio graças a um momento sem sentido nenhum. Parece que ouvi uma voz do céu, Ricardo, tens de fazer alguma coisa para nós ganharmos isto. E pronto, decidi tirar as luvas e pronto, vou defender já este e a seguir é a minha vez de marcar e vamos já ganhar isto. Ricardo, o herói de Portugal. Sabes quando alguém no trânsito sai do carro numa discussão e desata aos berros e a despir a camisola e a bater no peito com força e tu percebes que aquele gajo é que não me vou meter com ele, que ele claramente é doido e não tomou medicação, pode ser perigoso. Eu acho que foi isso que aconteceu. Olha, está ali um doido, terá pensado em inglês. Tirar as luvas antes de levar com uma buja faz tanto sentido como serrar os calcanhares antes da maratona. Mas foi isso que aconteceu. E não só defendeu, como a seguir foi lá ele mandar um estouro e correr com os ingleses de volta para o Algarve. Em todo o caso, esta disputa de grandes penalidades contra a Inglaterra nos quartos foi absolutamente surreal, com o maior especialista do mundo em bolas paradas a mandar a bola para a segunda circular e o Hélder Postiga a tomar a decisão mais patética deste desempate, e sim, estou a contar com a do guarda-redes que tirar as luvas, ao bater o pior panenca que eu alguma vez vi, numa altura em que se eu falhasse, Portugal era eliminado. Não faz. Eu ainda hoje acordo à meia da noite em sobressalto a pensar o que é que passou na cabeça do Postiga para fazer aquilo. Que a bola quase não sai do chão, não é? O Deco nunca tinha visto nada tão surpreendente e ele tinha acabado de ganhar uma Liga dos Campeões pelo Porto. Este campeonato da Europa fica para a história por várias razões. Foi no jogo inaugural que Cristiano Ronaldo se estreou a marcar pela seleção e por termos conseguido juntar Deco, Rui Costa, Figo, Ronaldo, Ricardo Carvalho, Fernando Couto, os grandes jogadores de duas gerações incríveis, tiveram ali uma espécie de uma reunião épica num campeonato jogado em casa. Encontramos na final uma equipa muito mais fraca e mesmo assim perdemos. Mesmo assim conseguimos perder. Ainda hoje, eu recuso-me a ver este gol. Não entrou, a bola não entrou. Eu estava perfeitamente convicto de que se com todas estas condições reunidas não ganhávamos um europeu, mais valia fechar a seleção. Não é preciso mais. Scolari, era só meter a equipa do Porto e ficar a ver uma vinhaça no banco de suplentes. Esta equipa do Porto, esta. Jorge Costa e Vítor Bahia levantam a taça. São milhares de flashes neste momento no estádio Arena de Schalke. O Futebol Clube do Porto já tem a taça dos campeões nas mãos dos capitães e agora vai seguramente rolar entre todos os elementos da equipa campeã da Europa. Se a final em Gelsenkirchen fica para a história com golos de Carlos Alberto, Deco e Alenichev, o grande momento da campanha aconteceu em Manchester. Contra todas as expectativas, o Porto elimina o campeão inglês em pleno Old Trafford com um gol do Costinha e José Mourinho dá-se a conhecer aos ingleses, primeiro como sprinter e meses mais tarde como treinador do Chelsea. Again, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. É isso mesmo, o emblemático Special One celebra 20 anos. Celebra também 20 anos o I'm not one of the bottle. I'm not one of the bottle. Sim, a malta, reparem, agarrou-se ao Special One, por razões óbvias, mas descurou o One of the Bottle. O que eu tenho para mim, o que eu queria dizer era I'm not one of the bottom, um lado baixo, não é? One of the bottom, I am special. Mas saiu I'm not one of the bottle. Eu não sou um da garrafa. O que não faz nenhum sentido. A menos que essa expressão exista mesmo para a Inglaterra e eu não estou a par. Mas acho que não. Ou então estava simplesmente a mandar uma dica foleira ao Alex Ferguson, que tinha realmente cara de bebedola. Já sem Mourinho, o Porto perderia a Supertaça Europeia para o Valência de Marco Caneira, por 2-1. O gol do Porto foi do retornado para Portugal, Ricardo Quaresma, que serviu de moeda de troca pelo Deco, que tinha seguido para Barcelona. Quaresma, que resolveu a Supertaça de Portugal contra o Benfica na sua estreia pelo clube. O Benfica que tinha ganho a Taça de Portugal com um gol de um grego, o que se revelaria um prenúncio. Curiosamente, 2004 marca a chegada de outro jovem com uma breve passagem pelo Sporting ao Porto, um menino franzino chamado Kepler Laveran de Lima Ferreira. É isso mesmo, faz 20 anos que o Pepe trocou o Marítimo pelo Porto, o que aliás esteve mesmo para não acontecer, porque quem também estava interessado no miúdo
era o Sporting. De resto, o central chegou mesmo a treinar em Alvalade à experiência. Mas a malta da academia olhou para ele e pensou: não vai sair daqui nenhum dos melhores centrais de sempre. Vamos antes apostar aqui no Enacarire. Pepe e Quaresma, que chegaram mesmo a tempo de se sagrarem campeões do mundo. Arranca para a conquista do troféu e está o Porto, ganha a taça intercontinental. Pedro Emanuel a bater o pontapé da marca de penalidade decisivo. Num jogo absolutamente frenético em que o Porto mandou 4 bolas aos ferros, o 0-0 não se desfez e a conquista da Intercontinental frente ao Once Caldas só ficou selada nas grandes penalidades quando Pedro Emanuel decidiu mandar um olhar fulminante antes de bater o derradeiro penalti. Imagem que até aos dias de hoje se tornou sinónimo de acabou-se a brincadeira. Também resulta muito bem como imagem principal da categoria do Pornhub Boqueta Gostoso. Bom, 2004 terá sido mesmo o ano mais improvável da história do futebol. Além de Porto e Grécia campeões da Europa, o campeão em Espanha foi o Valência. Na Alemanha, o Werder Bremen. E em Inglaterra foi o Arsenal, sem uma única derrota, a equipa que apelidaram de forma muito pouco criativa Invincibles. Infelizmente, o futebol em 2004 ficou marcado por outro assunto. Foi à porta das urgências do Hospital de Guimarães que foi dado o anúncio da morte de Miklos Feher. Fausto Fernandes, diretor clínico do Hospital de Guimarães, anunciava praticamente 2 horas depois do acidente no estádio que o jogador tinha falecido. Foi numa partida em Guimarães contra o Vitória que já bem perto do fim o inesperado aconteceu. O Fernando Aguiar marcou um golo e no minuto seguinte Miklos Feher caía inanimado. E de repente ficou o país parado para ver jogadores a chorar e ambulâncias a chegar, incerteza nas bancadas, depois de repente aplausos porque parecia que ele estava melhor e depois desalento porque afinal não estava melhor. Foi com uma dor imensa que decorreu a cerimónia pública do último adeus a Feher. Nestas últimas horas todos nós, e eu próprio, nos temos perguntado porquê Mico? Agora fica apenas a saudade de todos aqueles que adoravam o seu talento e também o seu sorriso. Aquele sorriso com que o vimos partir. E morreu. O Feher morreu, que é realmente chato, até mesmo para este vídeo, porque manda um bocadinho agora para baixo a vibe, não é? Numa nota positiva, pelo menos não morreu sozinho. Em 2004 morreram Ray Charles, Marlon Brando, Hamed Yassin, o fundador do Hamas, esta figura sinistra, Yasser Arafat, António Champalimau, Maria de Lourdes Pintacilgo, a única primeira-ministra portuguesa, Barry White, Ronald Reagan, que, fun fact, deu o nome a Ronald, o pai do Ronald chama Ronald por causa do Ronald Reagan, Christopher Reeve, Henrique Mendes, Carlos Paredes e Sousa Franco, que era cabeça de lista do PS às eleições europeias e morreu em plena campanha eleitoral depois de um comício em Matosinhos. Todos sabiam que a lota de Matosinhos era um teste difícil. Sousa Franco aguentou os empurrões e os gritos e mal teve tempo para cumprimentar as pessoas. O passo acelerou para a saída da lota. Criar-lhe a força! Poucos minutos depois foi vítima de um ataque cardíaco dentro do carro oficial de campanha. Deu entrada na nossa sala de emergência já falecido. Este ano temos eleições europeias. Cuidado com Matosinhos. Bom, vamos à música! O álbum mais vendido do ano em Portugal foi dos Ozone, o Xanadu da Roménia. Já o álbum que mais ouvi terá sido este dos Green Day. American Idiot foi de resto um dos álbuns mais vendidos da década. Em 2004, o ano foi de Usher, Snoop Dogg, também de Jay-Z com os Linkin Park. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. De resto, a noite de 2004 estava repleta de, agora, clássicos. Tu, saindo em 2004 à noite, primeiro, começavas por comprar obrigatoriamente uma garrafa de Arctic Vodka com um sabor estúpido qualquer, tipo melão, para ficares logo todo mamado. Mas não és um homem a sério para beber água dentro. Depois, pedias um whisky cola, porque era divertido estragar 2 bebidas de uma só vez. E ouvias invariavelmente várias destas músicas.
Um ano marcado ainda pelos álbuns de estreia de Kanye West, Arcade Fire, Il Divo, Gwen Stefani. Estreiam também os Kasabian e logo com aquela que o presidente da EA Sports considerou a melhor música de sempre, do FIFA. Bandas ótimas que ouço ainda hoje e que lançaram o primeiro álbum há 20 anos e logo em grande, The Killers. Também Franz Ferdinand. E os Alter Bridge. Já o álbum de estreia mais bem sucedido do ano terá sido dos Keane, que a mandou logo com clássicos instantâneos. Porque os Keane têm um truque muito giro, que é fazer sempre a mesma música, há 20 anos. 2004 é também o ano de Anastasia. Porquê este destaque individualizado à Anastasia? Porque ela admite nesta música que se cagou. Admite. Que é game. Ela diz que é game. E eu tenho 9 anos. Bom, por falar nisso, e não é que passaram também 20 anos desde que os Dave Matthews Band despejaram mais de 350 kg de merda em cima de uma multidão? Sim. Eu também não sabia, mas foi nas pesquisas que descobri e vocês também têm que saber. Ficou conhecido como o incidente da ponte de Chicago. Portanto, contextualizando, a banda andava em tour, não é? E deslocava-se no seu próprio autocarro. Lá vão eles todos no autocarro. Tinham vários, mas aquele era deles. As viagens eram longas. A tour tinha uma dimensão generosa. A banda passava muito tempo lá dentro do autocarro. E eles estavam a ler, estavam a ouvir música, estavam a descansar. E, como qualquer ser humano, defecavam. Ora, o autocarro tinha uma fossa capaz de acumular um pouco mais de 350 kg de resíduos. Sem saber bem onde despejar tamanha quantidade de merda, o motorista aproveitou que a banda estava em concerto ou a ensaiar, ou seja lá onde for, onde estava no autocarro, e foi à caça de um local onde pudesse despejar. Passando pela Quincy Street Bridge, percebeu que o pavimento da ponte era perforado, como a ponte 25 de Abril na faixa do meio. E pensou, não é tarde nem é cedo. Vão 350 kg de merda e mijo é para o meio do rio e é já. Numa nota paralela, é importante notar que no Chicago River fazem-se excursões de barcos panorâmicos. Ora, o resto é fácil de perceber. Aliás, hoje em dia existe mesmo uma placa, que espero que seja real, parece-me que é, a celebrar o incidente. Pode ler-se aqui. Na tarde de 8 de agosto de 2004, o autocarro de Dave Matthews Band despejou a fossa séptica, encharcando os passageiros de um barco com 350 kg de cocó. Ninguém morreu nesse dia, mas muitos desejaram falecer. No que diz respeito a Portugal, os Toranja levaram o Globo de Ouro numa carta. Que hoje acordei e lembrei, sou mago feiticeiro, que a minha bola de cristal é folha de papel. Álbuns de estreia de A Naifa, Dona Maria, com a voz da Marisa Liz, e também Expensive Soul. Eu não sei se vou ficar bem assim. Eu só sei. E os da Weasel lançavam o álbum Redefinições num feat com a Lenca do Preço Certo. Quero tratar de ti, dar-te um mundo e o outro tenho tudo aqui. Fun fact sobre esta música. Os versos. Acabamos com o estoque nacional de Viagra, faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar. A letra original era para ser acabamos com o estoque nacional de Viagra, faz-me vir e não rir, faz-me vir e eu prometo que não te faço chorar. Mas tiveram de trocar por imposição da editora para ser mais familiar e vendável. Inventei agora, mas é credível ou não? É bué da credível. A fechar, projeto Humanos, de homenagem a Variações, faz 20 anos também. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Bem como o álbum único dos Pluto. É só mais começo com teus dentes no chão.
uma das bandas de Manel Cruz no pós-Ornatos Violeta. E a propósito de um anúncio da Superboc Green, ouvia-se muito Fingertips. A banda de Zé Manel, que tinha uma das músicas com maior airplay nas rádios nacionais, com um Melancholic Ballad. Tudo isto no ano do primeiro Rock in Rio Lisboa e no ano em que a Luciana Abreu apareceu nos Ídolos como a Borboleta. Borboleta! E os Chutos lançam O Mundo ao Contrário, que faz parte da banda sonora do filme Sorte Nula. Gosto de ti, se gostas de mim, se isto não chega, tens o mundo ao contrário. Onde podemos ver, por exemplo, o Bruno Nogueira de Polícia, ele que tinha no ano anterior protagonizado o momento Senhor do Bolo num Levanta-te e Ri especial de aniversário da SIC. Se bem que me enganei que está assim um bocadinho aborrecido isto até agora. Se bem que ouvi um senhor, aquele do bolo, aquele senhor Pinto Bolo, como é que ele se chama? Esse tinha um texto giro, eu gostei. E solidificava o seu nome na Comédia Nacional por falar em Comédia Nacional. Hoje, à noite, Maré Alta, o barco do humor. Pi, parou. Ai, que era giro. As gargalhadas que o Maré Alta me provocou. Opa! Com o Levanta-te e Ri a bater, a comédia estava na moda, de tal forma que a SIC lançou mesmo um novo canal. Que duraria pouco mais de um ano. Bom, já a TVI apostava no Prédio do Vasco, nos batanetes, foi realmente uma era dourada do humor televisivo. E num rip-off escandaloso de Rex, o cão polícia que tinha passado na SIC, falo, como é evidente, do Inspetor Max. Estou a brincar comigo? Brincar? Eu não, Sérgio. Estás a brincar com o homem? Sabes perfeitamente que eu só brinco com bonecas. E então? Disparo eu com a minha ou tu com a tua? Não sei. O que é que tu achas? Não sei. A tua dispara mais balas, mas a minha faz buracos maiores. Muito excelente. Boa televisão. Aliás, a televisão portuguesa ficou mais rica também com Querido Mudei a Casa e com o Você na TV de Manuel Luís Goxa e da pequenota Cristina Ferreira. Em relação à TV Nacional, tenho apenas um pedido. Neste caso, à malta do Eixo do Mal. Olá. O programa da SIC Notícias faz 20 anos. O painel já foi alterado. O apresentador também já não é o mesmo. Mas a merda da música, por amor de... Mudem! Mudem a música do Eixo do Mal. É chata! Eu nunca vos pedi nada a Eixo do Mal. Vejo todas as semanas, pelos vistos há décadas, e não posso mais ouvir... Mudem. 20 anos, já chega. Lá fora estreiam vários formatos e séries. Nos Estados Unidos, Lost, Doctor House, Donas de Casas Desesperadas, Joey, após o fim de Friends, The L Word, Entourage, Project Runaway, The Apprentice, Pimp My Ride e Biggest Loser. No cinema temos 2 pontos. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Shrek 2, The Incredibles, Troia, The Polar Express, A Paixão de Cristo, O Dia Depois de Amanhã, Eurotrip, The Aviator, Hellboy, A Minha Namorada Tem Amnésia, Crash, Terminal de Aeroporto, $1 Million Baby, Anchorman, iRobot, Kill Bill 2, Before Sunset, Meet the Fockers, Hotel Ruanda, Catwoman, Ray. Notas finais de 2004, o Facebook faz 20 anos, o Orkut faz 20 anos e o GTA San Andreas, tudo 20 anos, em Portugal. Abre o primeiro IKEA e o Freeport no ano em que nasceu o João Neves e toda a gente dizia: "Tô que nem posso", por causa de tochas. Ai, agora estou tão mal disposto. Ai. Ai, estou que nem posso. Estou na mesma. Malta, é possível que me tenha esquecido de qualquer coisa. O ano passado esqueci, por exemplo, que o Vieira ganhou as eleições do Benfica. E pronto, vejam lá o que é que falta. E digam o que é que andavam a fazer em 2004. Se é que já existiam em 2004. Por isso, bom ano, tudo de bom, um excelente 2024. Tchauzinho.